Tá aparecendo. Eu grandona, sabia? Eu não queria que aparecesse. Ah, voltou. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Acho que vocês já têm, mas, enfim, de qualquer maneira é sempre bom apresentar novamente, para que vocês possam ver a minha tela. Vamos lá, deixa eu... Aqui. Pronto. Estão vendo o PDF? Botei em PDF que fica mais rápido. Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. A gente precisa reler, ok? Essa estrutura conhecida como soneto, ok? Esse soneto barroco de Gregório de Matos Guerra, que, na verdade, já está endereçado, né? Já começa endereçado a Jesus Cristo Nosso Senhor. É uma espécie de quê, gente? Como é que a gente chama isso, por exemplo, nos estudos gramaticais? Quando a gente escreve uma carta, por exemplo, que a gente coloca lá, querido amigo, ou querida amiga. Qual é... Só um minuto que o Leandro está falando aqui comigo. É isso aí, Leandro. Beijo. Qual é a marca linguística, na verdade, o que faz com que a gente perceba que a gente está falando com uma pessoa diretamente no texto? Vocês lembram o nome disso? É o nome de uma função sintática que a gente usa para evocar, chamar a pessoa, chamar a atenção da pessoa para nós. Qual é o nome disso? Interlocução? Isso é o fenômeno. Mas a interlocução se dá num texto quando a gente usa uma função sintática para chamar o cara para ouvir a gente. Qual é o nome dessa função sintática? Vocativa? Isso, muito bem, muito bem. Beleza. Bom, vamos lá então. Quando a gente já começa com a Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente já sabe que a mensagem é endereçada para ele. Então vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Deixa eu só autorizar uma pessoa que chegou agora. Bom, vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Beleza, então. Bom, nós temos aí, então, né, a gente respondeu o nome desse tipo de composição poética, a gente falou que era soneto, a gente já falou sobre a rima, né, que era uma rima o quê, ó? A, B, B, a gente conversou sobre isso. Aí nós falamos sobre as sílabas poéticas, né, dos 2 primeiros versos, que cada uma tinha 10 sílabas poéticas, e aí nós contamos o procedimento que a gente fez. E isso eu estou falando especificamente para as pessoas de particular de medicina. O procedimento que a gente fez para contar as sílabas poéticas se chama escansão, tá? Então, anote, você que faz particular de medicina, é obrigação sua saber que a contagem de sílabas poéticas, o nome dessa contagem é escansão, tá? Isso já caiu na Unigran Rio e já caiu na Estácio, tá? Na banca antiga da Estácio. Então, se alguém perguntar qual é o nome do procedimento para conhecer as sílabas poéticas de um soneto ou de um verso,
Você vai responder a opção escansão, tá? E aqui, no caso, aponte 3 antíteses, delinquido significa o que no texto, explique o conflito, quem é o interlocutor do eu lírico e quais aspectos gramaticais que comprovam sua escolha, qual construção argumentativa é feita nos 2 tercetos, e cite 2 figuras de linguagem presentes no texto. Isso ficou para a casa, tá? E eu acho que mais 4 exercícios da apostila, mas eu vou me focar aqui no slide. A apostila você tem o gabarito e tal, então é mais suave, tá? As questões são mais difíceis, mas essas aqui são mais de fixação para a gente fazer. Então, olha só, quando eu peço para você as 3 antíteses utilizadas por Gregório, eu quero que você olhe isso aqui e depreenda para mim quais são as dualidades presentes, tá? Não necessariamente com a mesma palavra, mas as ideias, quais são as contraposições que nós temos aqui. No caso, eu quero 3, tá? Fala para mim. Eu pensei em pecado versus misericórdia. Sim, pode ser uma. Que mais? Qual mais tem? Você falou pecado e misericórdia, não foi? Isso. Tá. Beleza. Que mais? Que mais que a gente tem aí? Vamos lá, vamos pensar, gente. Temos o pecado e temos a misericórdia. Beleza. Também temos verbos, né, que podemos usar para criar essas antíteses. Pensem aí. Zero? Dá não? Não dá para pensar mais não? Olha só. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, a ideia mesmo de pecar e perdoar, né? Então, pecar e perdoar poderia ser uma outra antítese. A ideia também que você tem ali no quarteto, ó. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido. Então, o irar, que é ficar doido, né? Versus o abrandar, que é se acalmar. Isso também é uma antítese. Que é a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, a ofensa e o lisonjeamento, né? Como que isso funciona? Esses termos também são antagônicos, tá? Não se engane por uma estrutura, gente. Vocês não podem se enganar por uma estrutura. Parece super, hiper, mega, ultra difícil, mas se você olhar com cuidado, você consegue perceber, tá? Então, anotem essas antíteses que falamos aí, tá? Então, perdoar versus pecar, fala. Pensar em Deus e homem também? Tem essa relação? Também, homem versus Deus, né? Tipo, a ideia do que é terreno e do que é celeste, né? Pode ser, sim. Não tem problema, não. E ele fala aí, homem também, ó, eu sou, né? Então, ele está se colocando enquanto homem, homem versus divindade. Tranquilo também, tá?
Quantas eu pedi? Eu pedi 3. Então, já falei mais de 3 até. Várias, tá? Então, essa aí, anotem, né? Vocês já anotaram, provavelmente, essas respostas. A segunda fala sobre delinquido no texto significar o quê? Então, quando nós temos pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. O que seria o delinquir aí? Seria o pecar, né? O ato de pecar. Sim. Ir contra a lei, ir contra a regra. A gente até conversou na aula passada a questão do delinquente, né? Quem é o delinquente? É aquele que transgride as leis. Então, a gente pode fazer aí uma analogia, até porque é o mesmo radical, né? Delinquente, delinquido. A gente pode entender esse delinquido como pecar mesmo. Então, quanto mais tem o pecado, mais você, Deus, tem se empenhado a me perdoar, tá? Essa é a ideia. O próximo, explique o conflito vivido pelo autor que originou a produção poética. Então, o que a gente está querendo pensar? A gente está querendo pensar, eu vou traduzir para você. Qual é a motivação que vocês acham, tá? Vou voltar aqui, ó, para que vocês leiam de novo. Qual é a motivação que vocês acham que o eu lírico teve para poder escrever essa poesia? O que será que aconteceu para que ele pudesse escrever essa poesia? O que será que rolou para ele escrever isso? Eu penso que é como se ele tivesse descumprido alguma ordem divina ou até mesmo um mandamento, e ele acabou se arrependendo e fez esse texto. Então, quando você diz que ele se arrependeu, é porque você diz que ele se arrependeu de fazer o quê? De ter fugido da regra de Deus, basicamente. Ou seja, de ter pecado, né? Tanto é que ele fala, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Não é porque eu pequei que eu quero ir embora e não quero ter nenhum tipo de relação com você, Deus. Essa ideia, entendeu, Inara? Uhum. Eu pensei também no dilema religioso do homem barroco, né? Que, tipo, ele quer pecar e quer, ao mesmo tempo, ter essa relação com Deus. Exatamente. Então, esse é o conflito, né? Quando eu pergunto aqui, qual é o conflito vivido pelo autor que originou a produção poética? É porque ele tem consciência de que ele pecou e que isso é errado e, ao mesmo tempo, ele, por ter a consciência de que pecou, ele quer falar isso com Deus, porque Deus vai perdoar. De qualquer maneira, Deus vai perdoar, porque quanto mais a gente peca, mais Deus perdoa a gente, né? Essa é a lógica. Então, se você tivesse que falar sobre algum tipo de conflito, seria esse conflito interno da percepção de que ele pecou, ele cometeu a ação de pecar, mas ele queria falar com Deus, né? Queria passar para Deus esse pensamento, o que ele teve, o que ele sentiu, e aí foi a motivação para a construção poética. Aqui claramente a gente vê que é isso, essa tomada de consciência, né, do eu lírico que pecou, que ele já começa falando, ó, a Jesus Cristo nosso Senhor, ou seja, a você, Deus, é direcionada para você. Quero falar com você aqui. Chega aqui, ó, pequei, Senhor. Tipo, ele tem a consciência de que ele errou,
ele tem a consciência de que ele cometeu um pecado, tá? E aí, a partir disso, tudo se desenrola. Então, com certeza, se a sua resposta tem algo a ver com isso, né, dessa coisa do conflito barroco, de querer pecar, mas ao mesmo tempo querer ter uma relação com Deus, e que esse eu lírico tenha consciência de que ele pecou e ele se arrependeu, se a sua resposta tem isso, tá suave, tá certinho. A outra, ó. Qual é o interlocutor do eu lírico e quais aspectos gramaticais comprovam a sua escolha? Essa é muito fácil, tá? Então, quem é o interlocutor do eu lírico, gente? Deus. Exatamente. Deus, né? Jesus Cristo, né? Ele fala Jesus Cristo. Então, a gente bota Jesus Cristo. Beleza. Agora, qual é a questão aí? A questão pergunta qual é ou quais são os aspectos gramaticais. Então, agora você vai ativar sua mente para a gramática. Quais são os aspectos gramaticais que fazem com que você garanta que há uma interlocução com Deus, aí, com Jesus Cristo? Quais são? Tem que ser mais de uma. Os vocativos. Os vocativos. E quais são? Me dá um exemplo aí de vocativo na produção. O primeiro verso. Senhor. Isso. E o primeiro verso do último também, da última estrofe. Sim, mas aí são iguais. Eu quero diferentes. Tá. Pode ser pelo próprio título? Pode ser, mas tem outro. Em algum outro momento ele usa outro vocativo. Então você falou vocativo, beleza, você já acertaria. Na verdade, a palavra Senhor, né? Senhor é o nosso vocativo, beleza. Mas tem uma outra palavra, na verdade uma expressão, que ele se dirige a Jesus. Pastor divino. Pastor divino, exatamente. Então, ou pode ser Senhor, ou pode ser pastor divino. Beleza. Só que são duas marcas gramaticais. Vocês falaram duas, mas, na verdade, vocês falaram dois exemplos da mesma marca gramatical. Então, que outra coisa mostra pra gente que ele está se direcionando a alguém? O vós. Sim. Muito bem. Esse pronome, né? Pronome oblíquo, que faz essa referência. E eu diria mais, hein? Tem mais uma coisa, que é o verbo. Não sei se vocês viram lá embaixo, ó. Cobraia, não queirais, esses verbos em segunda pessoa do plural, tá? Então, as marcas linguísticas são uso de vocativo, uso de pronome oblíquo e verbos relacionados à segunda pessoa do plural. Beleza ou não? Beleza. Próxima questão. Qual construção argumentativa é feita nos dois textos? Aí vamos lá. Prestem atenção. Quando eu falo a respeito de construção argumentativa, eu estou pensando em métodos argumentativos. Alguém sabe me dizer, alguém tem alguma ideia do que é um método argumentativo? Vocês lembram disso? A gente ainda vai estudar, está no nosso programa. Mas vocês lembram o que é um método argumentativo? Cai muito na UERJ isso. É indutivo e dedutivo? Oi? Indutivo e dedutivo, é isso? Sim, sim. Na verdade, o que ocorre? Para explicar isso para vocês, eu vou ter de dar a resposta. Não tem jeito, né?
mas nós chamamos de silogismo, e a resposta é silogismo, né? A construção argumentativa que lida com uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, tá? Dependendo de como isso se arrume, a gente vai ter método dedutivo, método indutivo e método dialético. Eu não vou entrar nas profundezas disso, porque eu vou ensinar a você, tá? Na aula de redação nós vamos falar sobre isso. Porém, só para a gente relembrar, porque eu sei que você já viu isso em algum momento da sua vida, e se você não viu, está vendo agora. Quando a gente quer arrumar uma argumentação, a gente, quando opta pelos modelos argumentativos, a gente sempre pensa, né, principalmente os eulíricos das poesias, né, quando eles querem arrumar o discurso, eles arrumam sob algum viés. Então, a gente tem que pensar o seguinte, respondendo isso aí, qual é a construção argumentativa que é feita ali nos tercetos, né? Então, a gente já direcionou para o terceto. Então, o que é o terceto? São esses dois. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra Escritura, na Sacra História, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa glória, na vossa ovelha, a vossa glória. Então, tipo assim, nós temos aqui uma organização, mesmo que a gente não veja, assim, diretamente, já, não estou conseguindo ver e tal, calma, mas quando a gente tem esse pensamento, se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sagrada Escritura, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aí tem uma construção argumentativa para convencer o Senhor de quê? O que o eulírico quer? Do que o eulírico quer convencer Jesus Cristo? Fala para mim. De que ele tem que perdoar, algo assim. Exatamente. Exatamente. Ele quer convencer Deus de que ele merece perdão, tá? Mas qual é a maneira que ele vai usar para isso? Ele vai partir de algo maior para algo menor para chegar a uma conclusão. Ele vai partir de algo menor para algo maior para chegar a uma conclusão. Ou ele vai dar um ponto, contrapor esse ponto e gerar um terceiro ponto para a discussão. Dependendo de como ele arrume, a gente vai chamar cada um desses métodos argumentativos. Então, quando pensamos do geral para o particular, temos o dedutivo. Quando pensamos do particular para o geral, temos o indutivo. E quando organizamos nosso pensamento com uma tese, uma antitese e uma síntese que vai gerar novos questionamentos, temos a dialética, tá? Então, eu estou falando de uma maneira aqui superficial para que você possa aplicar isso na questão dos tercetos. O que vocês enxergam ali que tem? Ele parte de algo geral para algo particular, ele parte de algo particular para o geral. O que vocês acham? Ele faz tese e antitese? O que vocês acham? Pensem. Não é tão simples. Pode repetir? Posso, olha só. O que acontece? Eu quero que vocês, olhando para os dois tercetos, ou seja, esse trecho aqui, ó, esses dois aqui, eu quero que vocês tentem pensar se, quando o eulírico argumenta, se ele argumenta trazendo uma ideia geral, depois vindo para uma particular e conclui, se ele começa com uma ideia particular, depois vai para uma ideia geral e depois conclui, ou se ele começa com uma ideia,
contradiz essa ideia e gera uma terceira ideia na conclusão. O que vocês acham? Primeiro vamos pensar na ordem desse período. Olha só, se uma ovelha perdida já cobrada vos deu glória e prazer tão repentino, como você diz na Sagrada Escritura, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais perder na vossa ovelha a vossa glória. O que vocês acham? É algo geral para o particular? É particular para o geral? Vocês conseguem ver isso? Se vocês não conseguirem, vocês podem falar assim, já, estou viajando, não estou entendendo. Acho difícil. Pode falar, não tem problema. Eu penso como se fosse do geral para o particular. Você pensa isso por quê? Porque primeiro ele está falando das escrituras, né? Das ovelhas perdidas. E depois ele vai para um caso específico que é o dele. Exatamente, mas é isso mesmo. É exatamente isso. Aí, quando a gente parte do geral para o particular, qual é o nome desse método de argumentação? Dedução. Dedução, exatamente. Então, na verdade, ele fala assim, ó, o que ele fala é o seguinte: se uma ovelha perdida já cobrada vos deu glória e tal prazer repentino, então, olha só, uma ovelha perdida, a gente entende a ovelha perdida como a pessoa que peca, a humanidade que peca, né? E aí ele fala assim, se essa ovelha perdida, a qual você já cobrou, te deu glória e prazer, eu sou a ovelha desgarrada. Aí, olha só, se essa referência das pessoas que pecam e que você já perdoou, se isso te dá glória e paz, né, e prazer, então eu sou a ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, quer dizer, quando você tem, na realidade, uma humanidade perdida, né, no pecado, e você tem, a partir disso, glória e prazer por ter perdoado, então, porque você já perdoou toda a humanidade, que Jesus se sacrificou por todos nós, né? E aí, existe uma simbologia religiosa muito forte, a gente sabe, o Barroco, ele tem essa pegada, ele traz para ele, eu sou a ovelha desgarrada, quer dizer, partiu de uma complexidade que envolve a muitos metaforicamente, né? Porque, veja bem, é uma metáfora. Se uma ovelha perdida já cobrada, você vai cobrar uma ovelha, que é um animal? Não, pô, isso aí é uma metáfora de humanidade, dos homens em geral, tá? E aí ele fala, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Então, é como se fosse essa ideia de, tipo, se você recuperou uma ovelha perdida e isso te deu glória e paz, eu sou a ovelha perdida. Então, obviamente, qual é a conclusão a que a gente chega? Então, quer dizer, a minha recuperação dessa vida de pecado, ela é certa. E ela vai trazer glória e prazer para você também. É essa a ideia. Entendido? Entendido ou não? Entendido. Sim. Show. Não é fácil, né? É bem difícil, porque tem muita coisa envolvida. Mas vamos lá. Cite duas figuras de linguagem presentes no texto.
E aí? Figuras de linguagem. Eu sou a ovelha. Qual o nome disso? Metáfora. Metáfora. Exatamente. Quanto mais tenho delinquido, mais você tem me perdoado. Então, o quê? É o pecado versus o perdoar, antítese, né? Então, basicamente aí, essas duas já nos representam, tá? Existe uma figura de linguagem chamada apóstrofe, o nome é esse, tá? Apóstrofe, que é quando você tem a utilização de um vocativo dentro da poesia, tá? Então, aqui nós temos apóstrofe também, tá? Se analisássemos, por exemplo, se basta a voz irar tanto pecado, e se uma ovelha perdida já cobrada, se colocássemos esses dois versos um abaixo do outro, teríamos também anáfora, pela repetição paralela no início da oração. Tá? Mas eu acho que é bacana a gente pensar em antítese e metáfora, porque aí a gente já mata esse exercício. Tá? Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o Padre Antônio Vieira. E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte: é muito antigo ou vocês, em algum momento, já tomaram um esporro dos pais de vocês, né, da mãe, do pai, enfim, de quem seja, e aí você pegou e falou assim, cara, porra, minha mãe me deu um sermão. Já ouviram essa expressão? Ah, fulano passou um sermão ali. Vocês já ouviram isso no dia a dia? Sim. Sim. E o que representa você passar um sermão em alguém? Repreender, dar uma lição. O sermão, na verdade, seria a bronca, né? Você quer sempre ensinar a pessoa quando você passa um sermão nela. A ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça é basicamente essa. Passar sermão em alguém né, no nosso palavreado, tomar um leve esporro, né? Na verdade, quem é passado, né? Então, se eu sou mãe, passo um sermão em você, meu filho, eu estou ali brigando com você e tentando te ensinar alguma coisa. O Padre Antônio Vieira, ele era o rei do sermão, tá? Ele é conhecido pelos seus sermões, tá? E para que, em nível de prova, a gente deve conhecer o Padre Antônio Vieira? A gente deve saber que todo sermão tem um fundo pedagógico, ou seja, todo sermão tem um fundo de ensinamento. Muitas questões trazem os sermões de Padre Vieira justamente nessa pegada de que, por meio deles, a sociedade, a humanidade poderia evoluir, visto que as questões que o Padre Antônio Vieira trazia, essas questões que ele trazia sempre têm algo a ver com a alma do homem em si. Tem a ver com os pecados do homem em si, as atitudes do homem diante do outro, né? Então, sempre que você estiver diante de uma questão de Padre Antônio Vieira, saiba que ele, na verdade, com os seus sermões, tem fundo pedagógico para ensinar a toda a humanidade a como lidar com as problemáticas do homem em si. Tá? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: a produção literária é composta por profecias, cartas e sermões, porém, os sermões representam a maior visualização dele, tá? Ele defendia o sebastianismo, porque teve, eu não sei se o Gustavo já conversou, mas eu acho que é naquela guerra, como é que é?
acho que é Alcácer Quibir, que Dom Sebastião some lá em Portugal, e aí as pessoas têm uma crença de que ele vai voltar como um Messias, né? Porque ele sumiu. Sumiço do rei gerou tudo isso, e as pessoas elas tinham essa crença de que ele voltaria para trazer glória e honra para Portugal, tá? O Dom Sebastião, por isso que é sebastianismo. Então, por exemplo, numa redação que trate de uma figura política, por exemplo, um presidente, um governador, um senador, um prefeito, em um aspecto idealizado, né, como, por exemplo, hoje nós temos, né, na verdade, hoje não mais, porque todo dia ele faz questão de tirar isso do pensamento dos brasileiros que votaram nele, né? Mas, por exemplo, se olharmos hoje, e, gente, tem certos assuntos que vamos conversar aqui, tem outros que eu vou evitar, mas, assim, é basicamente impossível não falar de política, não falar do Bolsonaro, por exemplo, tá? Então, o que as pessoas acreditavam muito, né, e o nome dele é Jair Messias. Bolsonaro quer dizer, ele tem um Messias no nome, né, que é essa remetência religiosa, de quem vai voltar e curar a humanidade e tudo mais. Então, com as pessoas que votaram nele no início, não todas, mas grande parte, o viu como os portugueses enxergavam o Dom Sebastião, essa crença de sebastianismo. Então, se uma redação, por exemplo, coloca uma figura política, né, e um olhar idealizado de salvação por meio do elemento político, você pode usar esse sebastianismo. É uma referência para você construir aí uma intertextualidade interessante. Então, da mesma maneira que o povo português achava que Dom Sebastião voltaria para trazer glória e recuperar Portugal, o povo brasileiro, na contemporaneidade, achou que, elegendo Bolsonaro, nós teríamos também um salvador. No início das eleições e tudo mais, né, da corrida política, isso era muito levantado, tipo, chega de corrupção, né? A mamata vai acabar. Esse era até um dos slogans, entende? Então, não importa em quem você votou, acho que isso é muito claro e não tem nada a ver com sua posição política, tá? Qualquer um sabe que esse era o viés mesmo, o olhar da maioria das pessoas era um olhar de salvação, era um olhar pautado no sebastianismo, tá? Então, quer dizer, a gente está falando aqui do século XVII, em que as pessoas, né, tinham as suas crenças, e hoje, né, século XXI, estamos falando de pessoas que ainda enxergam o Bolsonaro dessa forma. Vocês conseguem entender essa analogia? Sim. É um olhar do passado que ainda permanece. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, é uma boa, se liga que pode ser que você precise usar isso algum dia, né? Nunca se sabe. Vamos lá. Outras coisas que eu coloquei aqui sobre ele para você. Orador nato, utiliza a corrente conceptista, então a gente estudou o conceptismo e o cultismo. O cultismo faz jogo de palavra e o conceptismo faz jogo de ideia, e basicamente é o que fazemos quando criamos uma redação, né? Organizamos nossas ideias ali de modo a convencer alguém. Ele fazia a mesma coisa, tá? Defendia a companhia de Jesus, sempre naquele caráter de catequização que vocês estudam na história. Utilizava frequentemente a técnica de perguntar e responder, que lhe permitia encadear as ideias. Então, por exemplo, é um professor, né? É literalmente um professor. Quantas vezes eu pergunto a vocês alguma coisa e logo
Um segundo depois eu já dou a resposta. Olha aí, acabei de fazer isso. É justamente essa ideia, tá? Esse encadeamento do discurso era uma técnica que ele usava para poder responder, né? Então, meio que naquela perspectiva de pergunta retórica mesmo. Não é para você responder, é para você pensar e eu vou responder, tá? Seus sermões apresentavam um cunho pedagógico, como a gente já concordou, já conversou. Forte concepção política presente nos sermões, vamos perceber isso ao ler. E o padre Antônio Vieira denunciava as mazelas da alma humana, tá? Por isso que se pegarmos hoje um sermão dele, muito provavelmente vamos nos identificar, tá? O que vocês vão perceber é o seguinte, esse sermão aqui da 60ª é o que eu até hoje não vi nenhum diferente. Em nenhuma prova eu vi um sermão diferente. Na verdade, eu vi mais um ou dois só. Mas esse sermão da 60ª, quando tem que cair na prova, um sermão é esse. Tá? Então, eu não ia trazer os outros, coloquei alguns na sua apostila, e para cá eu trouxe esse para a gente conversar sobre. Tá? Então, vamos lá, acompanha aí comigo a leitura. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está brando, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Mas dir-me-eis, padre, os pregadores de hoje não pregam do evangelho, não pregam das sagradas escrituras, pois como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra com letra maiúscula de Deus. Cara, mara. Eu acho mara, né? Mas não vale. A minha opinião não vale. Eu gosto dessa porra, me formei nessa porra. Mas eu acho incrível, assim, a articulação que ele faz do texto, né? Todo esse... que é um... Se você mergulhar aqui, cara, é uma movediça, né? Você vai ali, mergulha, caindo, você vai se envolvendo e aí já era. Mas é muito inteligente, né? É um texto muito inteligente, criando aí várias associações. Tá? Então, percebemos aqui esse jogo de palavra que ele gostava de fazer, né? Percebemos aqui comparações, percebemos aqui antíteses, né? Mas percebemos tudo isso não só com a palavra em si,
né? Não só com a ideia em si, mas o jogo que ele constrói dentro dessa poesia para poder formar esse pensamento, tá? Aí eu coloquei aqui para você algumas questões, tá bom? Obrigada, mãe. Minha mãe veio falar que o almoço está na mesa e todos ouviram isso. Minha mãe está aqui comigo durante a quarentena porque seria impossível sobreviver sem a minha mãe aqui. Bom, vamos lá. Como era chamado esse estilo de retórica utilizado no Barroco? Então, vamos lá. Como que nós podemos chamar, qual é o nome desse estilo que o padre Antônio Vieira utilizava para construir o seu sermão? Nós chamamos de cultismo ou de conceptismo? Conceptismo? Conceptismo porque era o jogo de ideia, né? Então, nós temos que pensar assim, caiu alguma coisa sobre Padre Antônio Vieira, conceptismo. Caiu alguma coisa sobre o Gregório de Matos Guerra, cultismo. Tanto é que aqui, veja bem, eu quero perguntar a vocês, quero uma resposta. Vocês acharam as palavras aqui tão difíceis quanto as palavras lá da poesia? Pode falar a verdade. Essas palavras são tão complexas quanto as palavras que vocês leram na poesia do Gregório? Não. Agora, a arrumação das palavras aqui, vocês viram que, assim, existe todo um encadeamento ali. Não sei se vocês repararam, mas, cara, essa parte aqui das palavras são as estrelas, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É toda uma organização, né? Justamente o jogo de ideia criado, tá? É diferente quando você pega aqui, por exemplo, ó, essa poesia aqui. Olha o quão difícil é ler uma poesia dessa. Agora, aqui não se esqueçam, isso é um sermão. Você está escutando o sermão. É preciso muita atenção ao sermão, mas mais pelo jogo de palavra do que propriamente jogo de ideias do que propriamente o jogo de palavra. Porque quando as palavras são difíceis, às vezes vocês não vão compreender. Mas quando as palavras são mais fáceis e são arrumadas de uma maneira a levar você a pensar, aí a coisa fica um pouco mais fácil. Não estou falando que é fácil, mas fica mais fácil. Interpretação de poesia é muito mais difícil que interpretação de prosa. Isso aqui é um texto em prosa, tá? Você vê que ele não está dividido em versos. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Como era chamado esse estilo de retórica, a gente chama de conceptismo, tá? Então, anota aí para você depois poder colocar no seu caderno. Aí nós temos o seguinte: não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Qual é a figura de linguagem que está presente neste trecho? Qual é a figura de linguagem que está presente aí? Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Na verdade, assim, ó, tem três. Tem três. A metáfora é uma comparação também? Metáfora. Aí, qual outro nome da comparação? Símile é o quê mesmo? Símile. Então é isso. Metáfora e símile. Não chama de comparação, tá? Chama de símile. Tá. É a comparação muito fácil. Muito fácil não vai cair na prova, tá? É símile que eles vão botar. Então, ó, temos metáfora. Onde temos metáfora? Céu em xadrez.
Céu em xadrez de estrelas. Isso. Temos a símile aí com a presença do elemento comparativo como, né? E temos mais uma, que é uma figura de sintaxe, que é uma que, ó, inverte os termos da frase. Como é que é essa? Hipérbato? Hipérbato, exatamente. Porque, na real, Mia, ia ser assim, ó, Milena. Deus não fez o céu em xadrez de estrelas. Tá? E não fez Deus o céu. Entende? Então, deslocaram o sujeito para o meio da oração. Isso aí a gente chama de hipérbato. Beleza? Sim ou não? Sim. Vamos para a terceira. Qual é o estilo criticado por Vieira no trecho acima? Então, vamos lá, olha só. Olha só, presta atenção. Ele começa falando assim: será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Bom razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Então, quando ele fala assim, as palavras são as estrelas. Agora, o sermão, que é o que eu faço, é a composição da estrela, é a ordem da estrela, é a harmonia da... Perdão. As palavras são as estrelas. Os sermões que eu faço são os sermões. Eu, Padre Antônio Vieira. Então, o que eu faço é a composição, a ordem, a harmonia e o curso dessas palavras. Então, o que ele está contrapondo? Ele está contrapondo o quê? Se ele cria a harmonia de todas essas palavras, ele está criticando quem não cria. Entende? Sim. Então, veja bem. As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Aí tu pensa assim, se é a composição das palavras, é o jeito como eu pego as ideias dessas palavras e construo o que é melhor do que apenas pegar palavras. Então, quem é que faz jogo de palavra? O Barroco faz jogo de palavra. Agora, quem é o representante do jogo de palavra? Porque Ele mesmo, né? Não. Presta atenção. Quem faz jogo de palavra é o Gregório. Quem faz jogo de ideia é o Padre Antônio Vieira. Então, ele diz que os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso dessas palavras. Elas não são apenas as palavras. Tanto é que ele diz lá em cima, Cristo comparou o pregar ao semear. Semear, gente. Semear é jogar sementes por aí. Simples. Não tem dificuldade. Eu não preciso dificultar para quem está ouvindo. Entende? Entende isso? Aham, ele é mais direto. Sim, é como se fosse assim, eu organizo todas as ideias. Sou mais claro fazendo isso do que a pessoa
que pega e joga as palavras difíceis para não gerar um entendimento, entendeu? Aham. Tanto é que ele fala assim, ó, não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Quer dizer, você já tem uma simbologia ali, xadrez, né, de dificuldade, xadrez de palavras, então, putz, tá? Então, a resposta aqui, qual é o estilo criticado por Vieira? É o cultismo, tá? Ele justamente critica a questão das palavras aí, porque para ele você precisa arrumar as palavras de uma maneira compreensível para que o seu público possa agir a partir do que você falou. É a mesma coisa que eu, por exemplo. Se eu falar para vocês de uma maneira difícil, veja bem, estamos tratando de uma matéria difícil. Se eu falar de uma maneira rebuscada, eu vou facilitar ou vou prejudicar o entendimento? Eu vou prejudicar o entendimento. Eu preciso falar de uma maneira fácil sobre uma matéria difícil para que você possa entender. O professor, no geral, é um facilitador de palavras. No geral, ele traduz as ideias mais difíceis e apresenta para você de uma maneira mais tranquila, tá? É basicamente isso que ele está querendo defender. Tá bom? Agora, na outra questão, a gente tem a seguinte. Vieira critica o jogo de palavras, né? Ele critica, mas ele faz um jogo com o vocábulo palavra. Então, ele criticou, né? Ele critica. Ah, jogo de palavra e tal não é legal. O que importa é pegar todas essas palavras, criar uma ideia e ser claro. Só que ele faz um jogo com o vocábulo palavra. Repare aí. Veja se você consegue me explicar essa questão. O que ele faz com a palavra palavra? Ele explica o que é a palavra para ele. Sim, mas olha só. Leia o texto todo. Em todo momento no texto, ele coloca palavras, ó. Quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são estrelas. Só que a pergunta gira em torno de um termo específico. O termo é palavra. Afirma-se na questão que ele fez uso de um jogo com a palavra palavra. Que jogo foi esse que ele fez? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Ele eleva o significado? Quando a gente faz, presta atenção. Quando a gente faz, olha, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Quando a gente sai daqui, vamos lá para a gramática agora? Quando a gente sai disso aqui, com letra minúscula, para isso aqui, letra maiúscula, a gente está mudando a classe gramatical de substantivo comum para substantivo próprio. Qual é o nome dessa figura de linguagem? O que a gente está fazendo com palavra aqui? Hipérbole? Não, a gente está personificando. A gente está personificando. Toda vez, preste atenção, anota isso. Toda vez que uma palavra aparecer para você, uma palavra comum, substantivo comum, aparecer para você com letra maiúscula, existe a personificação, porque passa-se de um substantivo comum para um substantivo próprio. E substantivos próprios
São representantes de nomes de pessoas, instituições. Tudo bem? É tipo o texto Severino também, né? Que ele Isso, transformou aquilo numa pessoa. isso, exato. Exato. Então, olha só. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Para a maioria da população cristã, quem é a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Então, veja bem, pregam palavras comuns de Deus, mas não pregam a palavra de Deus com letra maiúscula. Então, eu tenho o seguinte, qual a interpretação que podemos fazer sobre isso? Quando pregam palavras de Deus, são palavras, quaisquer palavras, mas não pregam a palavra de Deus com letra maiúscula, eles não estão pregando o quê? O que está escrito nas Sagradas Escrituras, o que está escrito na Bíblia. Entendido? Uhum. Sim. Fácil, médio ou difícil? Fala aí para mim. A gente tem que parar para analisar e ficar pensando bastante. Então, isso é difícil, mas depois que, tipo assim, já tem uma direção. É difícil, é difícil. Sozinho é difícil, né? Aqui, na verdade, assim, aqui comigo é médio. Médio para difícil. Sozinho, então, aí é Ponte Rio-Niterói, né? É Se porque tem julgar, muita coisa, não sabe para onde que é para olhar. Sei lá, acho que também nisso. é complicado, é complicado. E a última aqui. Se de uma parte está brando, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra parte hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz. Qual recurso utilizado por Vieira foi capaz de atribuir ritmo ao texto? Que estrutura seria essa, né? Tipo, o que ele tá para atribuir ritmo? Se de uma parte está brando, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem a luz, da outra hão de dizer. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. O que ele está fazendo? Você consegue me... Contrastes? Ele está fazendo contraste, mas não é um contraste que dá esse ritmo. Não é o contraste. É uma estrutura. E que estrutura é essa? Explique com suas palavras. Não fique pensando em, ai, tem que dar uma resposta literária. Não. Por que a gente tem esse jogo para cá, jogo para lá, jogo para cá, jogo para lá, quando a gente lê? Por que a gente tem isso? É aquele negócio de ocultar a palavra, tipo, deugma. Não. Isso não dá ritmo. Eu não sei se vocês perceberam. Essa aqui é difícil. Quando eu falar, vocês vão falar, ai, que saco, é isso, eu sabia. Mas não é tão simples assim, né? Não sei se vocês repararam, mas se de uma parte está brando, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. O Vieira, aqui, nesse caso, utilizou períodos simétricos, períodos iguais. Essa é a resposta. E esses períodos simétricos iguais vão formar um olhar anafórico, né? Um olhar da anáfora.
são estruturas iguais que se colocam para poder funcionar atribuindo esse ritmo. Então, se de uma parte... Eu até comentei isso antes, depois que eu comentei, eu falei, putz, eu acho que eu coloquei uma pergunta dessa, mas, enfim. Então, a gente tem, se de uma parte está brando, de outra estar negro. Ó, a mesma estrutura gramatical, a mesma estrutura de oração. É a mesmíssima. É como se houvesse ali um paralelismo entre as ideias. Tá? Então, o recurso utilizado por Vieira, que atribui o ritmo, foi a utilização de estruturas oracionais simétricas. Você poderia falar isso. Ou você poderia falar, foi a utilização de construções que lembram a figura de linguagem anáfora. Você poderia ter falado isso também. Tá bom? Difícil, médio ou tranquilinho? Eu achei difícil. Mas aí, depois que você falou, tá ok. Depois que fala, uma beleza, né? Só que isso aqui, gente, por exemplo, essas questões nós fazemos, na verdade, eu coloquei algumas questões aqui, digitei questões mesmo discursivas, porque essas questões meio que trazem um pouco da complexidade. É claro, isso aqui é discursivo, você não vai fazer prova discursiva, mas não interessa, esse pensamento não é para gente. Né? O nosso pensamento é de tentar fazer o máximo de questão que a gente puder, de qualquer tipo, verdadeiro, falso, contagem de número, objetiva, discursiva, não importa. Porque a gente consegue enxergar outras realidades de questão, não apenas a objetiva. A objetiva você já faz na apostila. Eu não vou ficar botando objetiva aqui. Com exceção da aula de gramática, porque gramática é sempre difícil, quanto mais, melhor. Mas, nesse caso aqui, essas foram questões, assim, mais de fixação. É claro, vocês não vão sair daqui, dessa aula, profundos conhecedores. Para isso é que vocês têm de fazer os exercícios, que daqui a pouquinho eu vou postar no grupo, para que todos possam fixar isso vendo nos exercícios. Não fazer exercícios é sentença de morte. Tem de fazer os exercícios. Todos eles, tá? Os que eu marcar, obviamente. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, olha só, vamos ficando por aqui, né? Não vou começar nada agora de arcadismo. Tá tudo tranquilo. Na próxima aula a gente faz. Não tem problema. O que importa é a gente compreender o que a gente viu hoje. Tá? E na semana que vem a gente fala de arcadismo, com tranquilidade, já sabendo que a gente zerou barroco e os exercícios de barroco. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Beijinho para você. E mais tarde vou publicar aqui essas aulas lá no YouTube, se quiser ver de novo, alguma parte, se ficar com alguma dúvida, tá bom? É só dar uma chegada lá. Beijos. Já, já. Só pra te falar, o neném do Isaac é menino. É menina? Menino. Menino? Isso. Vai jogar bola com ele, hein? Ele acabou de postar. Tá bom, show de bola. Eu vou falar com ele aqui. Beijo. Beijo, tchau.